Doutora em Direito Constitucional, a professora Cristine Petter cita aqui no Iluminuras os escritores preferidos, detalha os livros que publicou e revela por que não lançou o primeiro que escreveu. Antes, a conversa é com uma bióloga que adora literatura e escreve muito bem. Nurit Ben-Suzan venceu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil e foi finalista do Jabuti. Brasileira de família de judeus da Turquia, a premiada escritora é bióloga e engenheira florestal, com mestrado em ecologia e doutorado em educação e ciências. Nurit, bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada, Paulo. Você é conhecida e reconhecida por livros sobre o meio ambiente. Chegou à final do Prêmio Jabuti e venceu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. A gente sempre fala que é um tema super atual, mas é tão importante, as pessoas o veem como tão importante quanto atual? É atual, é importante, mas as pessoas ainda não veem esse tema como importante. A gente, apesar de ter havido um crescimento enorme na atenção que as pessoas dão a esse tema, a gente ainda está muito longe de fazer com que esse tema tenha a importância que ele realmente merece e que ele seja prioritário. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas sabem que, realmente tem problema ambiental, pois é, as espécies vão se acabar, mas parece que aquilo não afeta o seu cotidiano. A ligação entre a questão ambiental e o cotidiano das pessoas ainda está por ser feita. Você é uma estudiosa do assunto e tem vários livros publicados, são 15. A sua forma de colocar isso na cabeça das pessoas é por meio dos livros? Também por meio dos livros, né? Quer dizer, principalmente escrevendo, eu gosto muito de escrever. Então, eu tenho feito essa aposta. Eu acho que às vezes ela funciona. Alguns livros foram adotados em escolas e isso, claro, mostra que ganha alguma escala. Mas eu ainda eu estou acreditando que eles conseguem ter um impacto sobre as pessoas que leem e alguma diferença eu acho que eu estou conseguindo fazer. Mas acho que a gente precisa de muito mais. Eu vou até começar aqui. Você tem 15 livros publicados. A gente separou alguns aqui. Eu vou começar pelos mais recentes, os de 2015. Primeiro, este aqui. Dividir para quê? Biomas do Brasil. É um livro infantil, Nurit? Ele é um livro para um público de 10 a 14 anos. Ele nasceu de uma situação bastante peculiar. Eu tenho um filho que tem 12 anos e no ano passado, 2015 ou 2014, estava estudando biomas. E aí eu resolvi olhar o livro dele de ciências e fiquei estarrecida, porque a gente tem uma divisão oficial de biomas no Brasil. E o livro dele dizia que tinha muito mais biomas do que a divisão oficial, tinha uns biomas lá completamente malucos. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu pensei, deixa eu ver se existem livros sobre biomas para crianças e tal. Eu descobri que não tem livros sobre biomas para as crianças no mercado, que nem livros que poderiam ser adotados como paradidáticos na escola, nem livros que a pessoa pode comprar e ler na sua casa. E aí eu pensei que podia ser uma ideia bastante boa fazer isso e fazendo essa conexão entre a paisagem do bioma e a cultura. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre estou muito preocupado em fazer com que a natureza esteja ligada à cultura, para a gente entender que não é uma coisa à parte, é uma coisa que está misturada na nossa história, na nossa presença nesse planeta. Então, ele é um livro sobre biomas? Mas ele conta a história do Antônio Conselheiro, conta a história, ele tem uma seção para cada bioma sobre que dinossauro existia naquele bioma, o que acontecia quando o Brasil não era Brasil, quem eram os índios que estavam ali, que tipo de literatura você tem nesse bioma, como a paisagem afeta a cultura e vice-versa. Outro livro do ano passado, 7 histórias de paisagens e uma biografia, que tem textos muito bonitos e ilustrações muito bonitas também. O que você defende aqui? Pois eu sempre fui uma colecionadora de histórias de paisagens, exatamente porque eu acho que a natureza e a cultura, elas se traduzem na paisagem. E aí eu resolvi que eu já tinha muitas histórias de paisagem, ia pegar 7 historinhas de paisagem, que eram as que eu mais gostava, e ia publicar, fazer um livro que mostra que a paisagem é uma coisa dinâmica. Não é uma foto, a paisagem é um filminho, ele é dinâmico.
E mais, não é porque as paisagens já foram modificadas que elas não merecem, modificadas pelo ser humano, que elas não merecem ser conservadas. Então, a ideia do livro também é desconstruir um pouco essa ideia de que paisagem que tem que ser conservada é aquela paisagem intocada. Inclusive porque não existe mais paisagem intocada nesse planeta. E aí tem a biografia, que é a biografia, porque sete histórias de paisagem e uma biografia, é a biografia do Flamboyant, que conta como é que o flamboyant chegou no Brasil e chegou em tantos outros lugares, porque o flamboyant é uma árvore de Madagascar, e as pessoas muitas vezes acham até que é do Brasil, porque tem tanto flamboyant aqui. E o flamboyant está presente no mundo todo, é uma árvore super usada na arborização urbana, mas, por outro lado, o ambiente da onde o flamboyant vem, em Madagascar, está ameaçado de extinção. Então, o flamboyant ele vai ser quase que uma lembrança no mundo todo de um ambiente que não existe mais. Eu vou voltar aqui para 2012 ou 2013? 2012. 2012, Labirintos, Parques Nacionais. O livro que foi premiado, né? Chegou na final do Jabuti. Chegou à final do Jabuti e venceu o prêmio da Fundação Nacional. E aqui você conta o quê? Pois é, o livro de Labirintos também vem de uma ideia de que as pessoas não conhecem os nossos parques nacionais. Então, muita gente, por exemplo, as pessoas vão ao Corcovado. Corcovado, as pessoas não sabem que o Corcovado está dentro de um parque nacional brasileiro. A Fernando de Noronha, aquele mito, né? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um parque nacional. Foz do Iguaçu é um parque nacional. Então, muitas dessas paisagens emblemáticas que formam até a identidade brasileira estão dentro de parques nacionais. Então, a ideia aí era mostrar um pouco alguns parques nacionais, no livro são 12, o Brasil tem mais de 60 parques nacionais, mas mostrar esses parques, mostrar que essas paisagens estão protegidas por esses parques, elas têm também um componente cultural, mas a mesma coisa, como mostrar isso de uma forma mais instigante, mais interessante, diferente. Então, eu podia fazer um livro cheio de fotos de parque, mas por quê? Então, a ideia aí nesse livro são labirintos de parques nacionais. Então, você tem um par de páginas que conta um pouco da história do parque, mas sempre com uma pegada divertida, conta algumas curiosidades sobre o parque. E depois você tem um par de páginas que tem um labirinto feito por um ilustrador que é muito talentoso, que é o Guazelli. E nesse labirinto tem vários elementos daquele parque. Animais que estão presentes naquele parque, paisagens, no caso, por exemplo, do Corcovado, esculturas, cachoeiras. Então, você ali com aquele labirinto, você tem uma ideia, claro, só uma ideia de como é que é o parque, mas é justamente mostrar que natureza e cultura, reunidas naquela paisagem, estão conservadas pelos parques nacionais. Seguindo aqui com os nossos livros, vou puxar aqui, Quanto Dura um Rinoceronte? Esse aqui tem uma história curiosa, né? Tem. O Quanto Dura um Rinoceronte é uma tentativa de fazer uma resposta biológica para uma pergunta do Pablo Neruda. O Pablo Neruda tem o livro das perguntas, que tem um dos versos, quanto dura um rinoceronte depois de ser enternecido? E eu sempre quis responder essa pergunta. Desde que eu li esse poema, quando eu tinha, 17 anos, eu queria fazer uma resposta biológica para essa pergunta. Então, a minha ideia aí é dizer, o que enternece um rinoceronte? A solidão, porque os outros rinocerontes estão desaparecendo, a falta do seu ambiente de origem, a pressão contínua da caça. E aí eu faço uma resposta biológica mostrando que todas essas coisas realmente enternecem um rinoceronte e elas acontecendo, o rinoceronte não vai durar muito, né? Então, quanto tempo dura, não dura muita coisa. Vou pegar o quinto livro aqui, agora um livro já para adultos, Meio Ambiente, e eu com isso, que tem aquela intenção clara de mostrar para as pessoas que a gente tem tudo a ver com o meio ambiente, né? A gente não está fora de nada disso. Apesar de que as pessoas não percebem isso, né? Pois é, esse livro, ele nasceu exatamente dessa proposta, de tentar fazer uma conexão entre o cotidiano das pessoas e o meio ambiente. Então a pessoa diz assim, eu não tenho nada a ver com o meio ambiente, eu gosto de cinema, eu gosto de correr, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Então mostra que muitas coisas que a gente faz, desde o que você come, desde onde você corre, desde que instrumento musical você toca, qualquer coisa tem ligação com o meio ambiente. E aí, esse livro é interessante porque ele também tem um chamado à ação. Então a gente falou aqui uma série de questões que tem a ver, com alimentação e meio ambiente, mas o que você pode fazer? Então o livro traz também um conjunto de, se mexe aí, vamos fazer alguma coisa. O que você pode fazer com facilidade? Claro que hoje, por conta de redes sociais, internet, está ficando mais fácil. Então, o cara pode, desde assinar petições, apoiar movimentos e tal. Mas
participar de campanhas, mas ainda as pessoas ficam muitas vezes movidas por determinadas questões e não sabem como resolver aquilo. Até no nosso dia a dia, né? Exatamente. No nosso dia a dia, muitas vezes acontece isso. A pessoa se pergunta, tá, mas será que se eu fechar a torneira enquanto eu estou escovando o dente, pronto, resolvi o problema e tal? E muitas vezes você precisa dar para as pessoas possibilidade. Se você quer fazer alguma coisa, o que você pode fazer? E aí essa é uma das propostas desse livro. Para terminar, Nurity, a gente falou aqui sobre 5 dos seus 15 livros, é bom a gente deixar claro aqui, essa bagagem, essa vontade, essa paixão aqui pela literatura, vem de onde? De casa, da escola? Vem de casa, muito de casa, mas ela tem vários elementos, né? Então ela veio de casa porque na casa dos meus pais a gente tinha uma boa biblioteca, eram pessoas que liam muito e estavam interessadas muito em literatura clássica, em cultura, e sempre falavam sobre isso e tal. Então isso era uma componente importante do nosso cotidiano. Mas eu também passei por uma experiência que para mim foi chave para resolver escrever, porque eu gostava muito de ler, mas eu não ousava escrever. Mas eu entrei, quando eu era estudante de graduação de biologia, entrei em contato com um autor que é um biólogo, na verdade ele é paleontólogo, ele já faleceu, ele chama Stephen Jay Gould, ele foi um professor da Universidade de Harvard, ele é um cara muito famoso, ele fez uma contribuição muito importante para a teoria da evolução, e ele foi um grande paleontólogo. Esse cara escrevia livros de divulgação científica inacreditáveis, muito legais, muito sensacionais, e sempre fazendo isso, ligando com a cultura, com a literatura, com a arquitetura. Então, eu um dia estava andando ali pela UNB, serelepe e feliz, e entrei na livraria da UNB e, por algum acaso do destino, eu olhei esse livro, peguei esse livro, comecei a folhear o livro e fiquei assim, olha que coisa incrível. E desde que eu realmente aquelas experiências que mudam a sua vida, realmente foi uma experiência que mudou a minha vida. Falei, eu quero fazer isso. Naquela época, estou estudando biologia, mas o que eu quero fazer é escrever divulgação científica com essa pegada da natureza e cultura que esse cara tem aqui nesse livro. Então, acho que tem, claro, uma bagagem inicial de ser uma grande leitora, de gostar de ler, mas depois, quando eu entrei em contato com esse livro do Stephen Jay Gould, as coisas realmente mudaram. E hoje, de todas as atividades que eu faço, né, ligadas à defesa do meio ambiente, como consultora, como especialista de biodiversidade, como professora visitante da UNB, entre todas as atividades, a que eu mais gosto é escrever. Não tem nenhuma dúvida. Que bom. Ainda bem, né? Que bom. Nurity, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Obrigada pela oportunidade. Bom, esse foi só o primeiro bloco aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a professora de Direito Constitucional, Cristine Petter. Está aqui, obrigado pela presença. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Você tem 2 livros publicados, os 2 sobre o direito, livros acadêmicos, mas você mesma disse que eles falam muito sobre a sua vida pessoal. Como? Bom, primeiro que a vida acadêmica, ela é uma consequência de escolhas da minha vida pessoal. Desde pequena, eu tenho uma inafastável vocação para ser professora. E eu escolhi o direito, diferentemente de outras pessoas que têm influência da família, que gostam da advocacia, ou que querem lutar pelos direitos das pessoas. Eu escolhi porque era uma profissão que aliava, ou que dava a opção de aliar com bastante facilidade e reconhecimento a vida acadêmica com a vida técnica ou a vida profissional. Então, o direito já é uma consequência da minha opção por ser professora. E, a partir disso, todas as opções dentro do direito acabaram sendo opções existenciais, inclusive a temática que levou aos meus estudos de pesquisa, desde os primeiros projetos que fiz na graduação, sempre na Universidade de Brasília, até o mestrado, doutorado e tudo que eu venho realizando até hoje na vida acadêmica. Então, esse existencialismo, essa forma de enxergar o mundo através de uma escola ou de uma instituição ou da relação que eu tenho, né, com o ensinar e o aprender, ou o aprender ensinando, ou ensinar aprendendo, é realmente um ambiente onde eu escrevi esses 2 livros e eles acabam dizendo muito de mim. A gente vai falar sobre os 2 livros, mas antes
eu queria falar sobre um livro que não foi publicado. É verdade. Conta essa história pra gente. Esse livro que quando eu com 14, 15 anos já tentando fazer planejamentos da vida, eu sempre tive essa mania. E ontem mesmo eu li uma entrevista, dessas entrevistas com as globais, e uma artista famosa falava: eu estou vivendo hoje o que eu planejei há 20 anos atrás. Eu devia ter 15 anos na época, faria 16 naquele ano. Eu fui de férias para a casa de uma amiga no Rio Grande do Sul, e a gente estava lá no interior, e não tinha muito o que fazer. Eu não gosto de praia, e era uma casa de praia. E eu falei: vou escrever um livro. Daí comprei lá um caderninho, e comecei a escrever um livro. E eu estava lá no impulso, né, de uma paixão avassaladora daquelas que só a adolescência nos traz, pelo meu atual marido. Enfim, acabei me casando com ele num desses projetos, né, foi o que deu mais trabalho, talvez, mas enfim. E eu escrevi o livrinho que eu lembro do título, mas eu não consigo recuperar o que ele tinha, mas eram As Idades do Amor. Vamos voltar agora aqui aos livros publicados, propriamente dito. Vou começar com esse, então, que é fruto da sua dissertação de mestrado, Isso. Hermenêutica de Direitos Fundamentais. O que você defende, o que você defendeu aqui, Cristiane? Na verdade, ele é já a segunda etapa de um processo que começou na graduação. No meu segundo semestre de graduação, já envolvida com as questões mais específicas do direito, eu conheci o professor Gilmar Ferreira Mendes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele, recém-chegado da Alemanha, me apresentou o direito constitucional. E no direito constitucional, de tudo que eu li, eu sempre me encantava pelo capítulo, pelo tema dos direitos fundamentais. Mas eu não sabia nem o que eram os direitos fundamentais, e no Brasil a literatura do direito constitucional, ela começou a se intensificar depois da Constituição de 88, né? Então a gente ainda tinha poucos livros que eram efetivamente produções genuínas brasileiras dentro da área de direito constitucional, especificamente dos direitos fundamentais. Então tinham pouquíssimos livros, e aí eu ia catando na literatura estrangeira, tanto na norte-americana, quanto inglesa, quanto na espanhola, aquilo que falavam sobre direitos fundamentais. E eu decidi ali, né, no meu primeiro ano de faculdade, que eu iria pesquisar, estudar direitos fundamentais a vida inteira, porque era aquilo que eu gostava. Então esse livro já é a segunda etapa, porque tem um primeiro livro que eu achava que era muito propedêutico, muito inicial, e que eu jamais publicaria. Me arrependo, eu acho que é um trabalho que tinha o seu valor. Hoje mais não, porque eu olho e ele realmente é muito fundante. Mas a minha monografia de graduação, que na época não era obrigatória, eu fiz voluntariamente, ela já é a primeira parte dessa história da hermenêutica. A hermenêutica veio como uma segunda etapa, porque lá eu perguntava o que são os direitos fundamentais e como o Supremo Tribunal Federal protege juridicamente os direitos fundamentais. E aqui eu pergunto se existe um método. E a hermenêutica foi a leitura deliciosa que me introduziu na filosofia geral e na filosofia jurídica, porque hermenêutica é uma parte importante da filosofia. Você deu continuidade na sequência no doutorado. Eu demorei 10 anos entre o mestrado e o doutorado, e esse livro, que é o segundo, que é um livro que ele foi muito angustiado, muito sofrido, porque toda tese de doutorado né? Não existe, eu não conheço ninguém que passe por um processo sério, né, bem vivido, sem charlatanismo acadêmico, num programa de doutorado, que não sofra durante esse processo. Por mais que você planeje, por mais que você seja disciplinado, organizado, ele é um processo existencial muito difícil. E esse livro não foi diferente, muito embora o processo do que eu estava escrevendo, do que eu estava fazendo, foi muito gostoso, porque eu dei esse tempo, então eu amadureci. Eu não sofri a angústia da dúvida, será que era isso, será que não era, será que eu coloco esse autor? Não, porque eu passei 10 anos preparando esse terreno. Então, quando eu cheguei, menos um pouco, porque tem os 5 do programa, né? Então, quando eu cheguei para começar a escrever a tese, eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia quantos autores, eu tinha domínio da área de metodologia, que eu passei um tempo estudando, falei, também não dá para você trabalhar isso e ficar depois na dúvida se o método foi bom, se o método foi ruim. Então, foi um processo interessante, é pura continuidade. Eu acho que, inclusive, é muito bom que leiam o primeiro para entender o segundo, porque se chegar direto no segundo, vai me achar meio maluca, porque eu parto de premissas mesmo da primeira etapa. E é um livro, para mim, muito importante. Ele saiu o que eu queria. Assim, eu queria ter escrito a Transjusfundamentalidade com esse nome. Que livros, que autores você gosta fora do direito, Cristiane?
Os meus autores, eu gosto dos clássicos porque foram os acadêmicos que sempre me movimentaram, né? Machado de Assis, para mim, é o grande campeão, ele é quase uma terapia, né? E já dentro do século XXI, essa ficção baseada em fatos reais me encanta um pouco. Então, por exemplo, o Código da Vinci, né, que é um livro que virou filme, etc., eu gosto de perceber, será o que é verdade, o que é mentira, o tanto que o autor fantasia em torno de segmentos da realidade histórica, ou livros um pouco mais clássicos, biografias, como da Cora Coralina, né, que é uma autora fantástica. Essa talvez seja uma das autoras que mais me marca pela feminilidade, como ela traz o ser mulher dentro do que ela escreve, a poesia dela sempre muito vinculada a coisas da vida real que eu também vivo como mãe, como mulher, como filha, como nora. Então isso é muito legal. E assim, eu acho a Cecília, por exemplo, genial, Cecília Meirelles. Então eu gosto de ler porque ela me surpreende, eu gosto de autores que falam inusitado. E dentro da poesia mesmo, para mim, o imbatível é Mário Quintana, né? E desses que você citou, Cristine, você tem um preferido? Pois é, tenho. É uma preferida, né? A Cora Coralina. Ela fala muito pra gente dessa natureza, do Goiás que a gente está, e dos nossos vizinhos, né? Dos arredores. E eu convivo com muita gente, obviamente, aqui em Brasília, que tem essa tradição do Goiás. Então, acho que a Cora fala para esses meus amigos, para essas pessoas que fazem parte da minha história. E o feminino dela é bárbaro, né? Porque é uma história de uma mulher do início, né? A produção do início ali do século XX, mas que nos toca porque, muito embora a minha geração tenha sido conduzida num processo de abertura, de possibilidades, vocês podem tudo, vocês são iguais aos meninos, vocês não precisam se ater às amarras sociais que suas mães e avós tiveram que se ater, mas esse processo na prática ele não é tão assim, né? Ainda existem muitos círculos sociais que nos amarram, nos travam, ainda que de uma forma sutil. E eu acho que a libertação da Cora, ela ainda é muito importante para a minha geração, por exemplo. E a área que eu escolhi é uma área muito masculina, o direito constitucional é muito masculino. Eu, às vezes, fico olhando, eu faço coleção de cartazes, de eventos de direito constitucional mundo afora. E eu fico contando quantas mulheres foram convidadas no mundo. São poucas, né? É muito interessante. Então, tem tudo a ver. A Cora, para mim, é a minha preferida porque ela tem sempre alguma coisa a me dizer nessa minha literatura meio que de sabedorias diminutos, né? Ela tem sempre alguma coisa a me dizer do feminino que está em mim também, que sofre, que tem discriminações sutis. Acho que é isso. Gostei. Vou fazer uma pequena pausa aqui, Cristine, para a gente lembrar um pouquinho então da vida e da obra de Cora Coralina. Nascida em 1889, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, ou só Cora Coralina, foi poeta, contista e doceira. Sustentou a família produzindo doces, por sinal. Seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi publicado apenas em 1965. Cora Coralina morreu em 1985, aos 95 anos de idade. Bom, Cristine, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Muitíssimo obrigada a vocês, foi um prazer imenso estar aqui. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.